Tem, não tem, Aldo? Não sei se tem. Não tem, gente. Ah, pode ser. Aqui quem precisar de papel e... Cíntia é CINTIAMUSI, Musi, @gmail.com. Não, não tem. Musi. Pode falar. Então, eu sou professora de música. Então, eu tenho uma escola de música para bebês. E aí, dentro desse trabalho, a gente já desenvolvia, mas com conteúdo musical. Então, eu trabalho Mozart, né, Beethoven. Então, são outros objetivos. E na época do mestrado, há mais ou menos 10 anos atrás, nós tínhamos uma demanda muito grande lá no posto de auxílio espírita. As pessoas chegavam e falavam assim, mas eu não posso colocar meu bebê de 1 ano na sala. Queriam deixar, porque ainda a concepção é de que a evangelização cuida das crianças enquanto os pais estão na palestra, né? Aqui também é assim? Nós precisamos mudar isso, hein? Nós estamos já mudando. Porque, na verdade, a escola de evangelização ela tem que funcionar por si só. E nós temos que ter um grupo de pais, um grupo da família funcionando junto para que a gente possa fazer o trabalho também com a família. A evangelização ela só tem sentido se a gente tiver a parceria da família junto. A família, o pai, a mãe, que são os educadores, nós só estamos ajudando como evangelizador. Nós somos só participantes, né? E aí surgiu essa necessidade na nossa casa espírita. Estava tendo muitos bebês e a gente ficou pensando, bom, eu tenho a metodologia, eu posso trabalhar, eu sei como trabalhar com essa faixa etária. Então eu posso adaptar o programa e trabalhar Jesus, trabalhar Deus, trabalhar, né, qualquer conteúdo doutrinário. E aí nós fizemos assim, uma série de atividades e tudo. E quando foi, há 4 anos atrás, que eu entrei para a diretoria de infância e juventude da federação, nós percebemos que a FEB começa com crianças a partir de 3 anos. E também não tinha trabalho de 0 a 2. Aí nós, bom, então se não existe material, pelo menos publicado, porque eu sei que tem uma pessoa em Belo Horizonte, a Sheila, que trabalha também com uma prática bem bacana, eu gosto muito do trabalho dela, mas publicado não tinha nada. Aí nós pensamos, então nós precisamos estruturar, até porque a minha tarefa, minha função lá na federação é produzir materiais para os evangelizadores, né, enquanto diretor. Então nós pensamos, então por que não publicar um material que trabalhe isso? E em princípio foi feito só a parte teórica, aí o pessoal deu um grito, não, a gente quer as aulas. Eu falei, mas aí foi até contrassenso, porque eu acho que as aulas a gente tem que construir de acordo com as necessidades, né? Mas a gente teve que fazer para auxiliar, porque nesse primeiro processo aí nós percebemos que muitas pessoas não sabiam nem o que se tratava, né, o assunto de que se tratava. E aí a ideia foi muito feliz, porque na verdade não é nem nossa ideia, né, a espiritualidade é que auxilia nisso aí. E a gente estruturou aulas, todas essas aulas foram dadas, e tem realmente esse contexto lá no posto de auxílio. Agora eu estou na federação, a gente está estruturando o trabalho lá. E nós temos feito aí Cuiabá, Distrito Federal, Belo Horizonte esse mês que vem, né? Então, exato. O Aldo está me lembrando aqui que, na verdade, não o trabalho não foi só estruturado para atender a necessidade da casa espírita. Com os estudos aí a gente começou a aprofundar, estudar, ir atrás, né? E nós percebemos que tudo que se trata nessa primeira fase da infância fica na memória espiritual da criança. E quando você estimula de forma adequada, você tem a atenção do bebê, por exemplo, a Amanda e a Clara, a primeira vez que eu reencontrei, a gente já se conhece em outras instâncias, né? Mas nós nos reencontramos aqui. E elas tiveram uma empatia boa, eu considero. E tem sido assim em qualquer grupo de bebês. Aí eu fico pensando, a gente trabalha com uma metodologia que captura a atenção do bebê. E aí fica fácil você entrar com conteúdo, porque na verdade você trabalha ali o cognitivo, mas o espiritual ele é trabalhado pelo ambiente, pela impregnação, pela sensação, as percepções, que é o que o bebê realmente vai estar absorvendo nesse primeiro momento aí da atividade, né? A partir do momento que eles vão conversando, crescendo mais, aí a questão fica mais cognitiva, a fala vem mais
estruturar o pensamento, né? Aí você para um pouco a questão dos objetos coloridos e começa a trabalhar questões mais vivenciais, né? Mais perguntas? Tem. Na verdade, como é um trabalho espiritual, nem todos os bebês eles estão prontos para participar, né? Então a gente tem que ter muita tranquilidade, porque o trabalho não é nosso. Então a gente se prepara, o evangelizador ele tem a obrigação, o dever de se preparar o material adequadamente. Vocês percebem que são materiais que os bebês podem pegar, não tem partes pequenas, são lavados, nós temos que ter tempo para lavar e até na minha escola eu esterilizo, lá na evangelização a gente passa álcool, porque vai pôr na boca sim. E o quanto a gente deixar mais limpinho, melhor, porque o pai fica mais tranquilo, né? Então são objetos apropriados. Com tudo isso e com todo o amparo espiritual, com a proposta do trabalho, ainda assim, às vezes tem crianças que entram e que choram e que a gente conversa com o papai, com a mamãe e fala, olha, esse é um trabalho espiritual, vamos descobrir por que está chorando. Fica na sala, eu não tiro. Eu acho que a criança ela tem que se habituar e aí nós temos que investigar o que causa o desconforto, se é físico. Às vezes a criança, muitos pais, às vezes, na ânsia de trazer o bebê, de não faltar, trazem às vezes a criança, tirou da cama, né? Às vezes não deu banho, não fez a rotina, e bebê é rotina. Se eles saem fora da rotina, eles se desorganizam. Não é assim? Então nós temos que ter esse cuidado, porque aí o bebê chora, às vezes não é nem só espiritual, porque na verdade saiu mais cedo, dormiu tarde, levantou cedo, às vezes está com sono, às vezes está com fome. Então tem essas questões básicas. Eliminadas essas possibilidades, a gente vai para o lado emocional. Aconteceu alguma coisa, tá na tentativa de ajudar. E depois o lado espiritual, se a gente perceber que isso está sendo recorrente, toda semana o bebê entra, chora, então tá alguma coisa não tá certa, né? Está errada. Então nós precisamos ter atenção e inclusive orientar esse pai, né? Para ver como está sendo feita essa questão no lar, se está tendo uma harmonização no lar, porque o bebê ele é reflexo das vibrações. Então, como ele absorve aqui na evangelização, ele absorve no lar, no shopping, na casa espírita, ele é uma esponjinha. Ele respira o ambiente espiritual. Então, se a gente, que muitas vezes nós temos dificuldade, é um exercício a gente manter a nossa mente harmonizada, né? Às vezes o bebê capta isso e a gente não sabe, chora, está incomodado. E às vezes é questão realmente de energia, né? De vibração. Tá? Mas a gente não costuma tirar, não. Tem que adaptar. Lógico, dá uma voltinha, dá uma aguinha, voltou. Aí a gente muda a aula. Tem várias vezes, a gente tem casos de crianças que às vezes entram chorando. Eu ia trabalhar uma atividade, eu entro com outra para poder ver se eu consigo captar a atenção dele. Porque quando está chorando, o bebê é muito verdadeiro. Se você entrar com uma coisa novidade que faz barulho, então pronto. Então a tendência é parar de chorar. Então você tem que se virar. A aula está lá, mas dentro da necessidade eu mexo aqui, eu mexo ali, eu faço o que precisa, tá? Mais perguntas? Oi. Então, né? Esse é um detalhe básico. Normalmente a gente trabalha de 10 a 12, dependendo do tatame, né? Do espaço que vocês têm. Aí eu falo do material, tapete. O tapete não é só para a gente ficar fofinho e sentar de forma confortável até. O tapete é um referencial para a criança. A aula é feita no tapete. Então, quando eles começam a andar, eles exploram a sala toda, mas sabem que a aula, tudo de legal e novidade, está lá no tapete, não é fora. Então, eles vão aprendendo que o tapete é onde acontece a aula. E aí você tem que ter um espaço onde os pais trabalhem de forma harmonizada, sem muito... Porque a criança é assim, está com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3. Se tiver a sala muito cheia, o carinho vira tapa, o beijo vira mordida. Eles são assim. E às vezes a proximidade corporal facilita. A gente teve uma experiência interessante lá na federação há 2 semanas atrás. O tapetinho desse tamanho, exatamente, com 12 placas. E aí estava assim, 12, 15 bebês com os pais. E tem família que gosta de a mãe, o pai, e nós temos que incentivar isso, é ótimo, então vai mesmo.
Mas aí começou um tapa daqui, outro tapa dali. Eu falei para a evangelizadora, eu falei, não, deixa eu lá assistir essa aula. E fiquei olhando, eu fiquei imaginando, porque eles não tinham espaço. Você colocava o material, eles esbarravam no colega, ele achava que estava esbarrando e batia. E aí ia fazer o carinho e puxava o cabelo. Então, neném é assim. Aí eu falei para ela, falei, olha, Márcia, nós precisamos aumentar o tapete, vamos ver se melhora, senão a gente divide a sala. Nós compramos mais 4 placas, tirar com a mão. Agora vai ter que dividir, por quê? Porque está uma leva de bebezinhos da idade da Amanda, da Clara, e aí então uma turma de uns 10, de 1 ano e 2, 1 ano e 5, 1 ano e 10 que estão andando e correndo, e uns bebezinhos pequenininhos que ficam no colo. O que foi com você? Nossa, mas eu tenho tanta coisa legal aqui, deixa eu ver se você gosta. Pode falar, pode. É importante frisar, pessoal, que a gente já tem consciência que uma prece para o bebê já ajuda. Vê se você gosta de alguma coisa que está aqui. Esse trabalho sempre. Se você quiser, tem mais coisa lá na mala, tá? E esse negócio caiu aqui. Porque a espiritualidade atua e as técnicas, elas conseguem realmente levar a mensagem. Então, a criança de uma aula para outra, ela se modifica incrivelmente. Então, criança, às vezes, que é inquieta e fica mais tranquila. Isso. Criança que aparentemente é mais tranquila, ela fica mais ativa. E também é importante que cada espírito é um espírito. Então, não tem um comportamento certo. Muitas vezes os pais ficam incomodados. A criança diz, a minha não faz nada. A Amanda está com 4 e a Clara está com 6. A diferença delas. A Amanda não está sentando. O sentar, olha, são os rituais, né, da criança. Por exemplo, o sentar é uma mudança radical, né? Para de ver teto e ver as coisas no nível normal. Levantou é outra mudança imensa, né? Então a criança percebe o mundo de forma diferente. Andou, ele vai atrás de onde ele sempre quis ir e não teve jeito, porque o adulto não entende né, o sentido ali de onde eles querem. Então isso que o Aldo falou é importantíssimo, porque às vezes a gente fica, mas o meu bebê ele fica tão quietinho, o outro anda, o outro não faz. Cada espírito é um. E eles absorvem de formas diferentes, graças a Deus. Por isso que a gente traz uma infinidade de atividades para que a gente contemple as características diferentes, né? Tem uma netinha de 7 meses, mas de 1 ano e meio. A de 1 ano e meio já está andando, faz 1 mês já. E assim, vai na vasilha do cachorro que tem água, onde tem a ração, vai lá fora do vaso, deixa na telinha. Desse jeito. Então, quer dizer assim, que na hora que eles reagem com puxão de cabelo ou um tapa, é porque está descontente com alguma coisa. Então, essa é uma questão importante, porque o bebê ele não tem essa consciência. Embora a gente tenha que ensinar, na verdade o bebê, quando ele dá um tapa, dependendo da idade, vamos pegar 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, o bebê ele não tem a coordenação motora já pronta para isso. Então, ele não está dando tapa. Ele está ali querendo encostar, só que a força motora, ele não tem domínio. Então, vai o tapa mesmo. Em alguns casos, né? Agora tem uns que a gente já percebe a intenção. Então, o que tem que fazer? Sempre referenciar, sempre. Nossa, faz carinho, principalmente com o lado positivo, né? O não a gente esquece um pouquinho. Não pode fazer isso. Bom, já fez. Aí ele vai fazer de novo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de perceber o que de repente está levando ele a dar o tapa. Por exemplo, eu fui ver a aula da evangelizadora lá, eu fiquei de fora e observei. E percebi que o tapete pequeno estava facilitando o contato físico e estava, na verdade, proporcionando esse tipo de reação nos bebês. Então, mexi na estrutura da aula. Mas se não tivesse adiantado, aí a gente tem que conversar com a mãe para ver como é que está em casa. Tem adulto que brinca de morder as crianças, sabiam? Tem adulto que, mas é gostoso demais. O menino aprende a morder com o pai e com a mãe. Aí o que ele faz? Ele chega na aula, como é que ele vai expressar o carinho dele? Mordendo o colega. Não é assim? Agora, passou da idade natural disso, 3, 2,5, 3, já entende. Está mordendo? Por que está mordendo? Vamos investigar? Geralmente a mordida está ligada à fala, à falta de comunicação. Às vezes a criança não está se expressando. Tem uma infinidade
de questões aí que a gente precisa analisar. Então, enquanto ela está pequenininha, algumas coisas são bem aceitáveis no sentido de crescimento, de desenvolvimento mesmo. Depois, se a coisa vai ficando persistente, a gente tem que conversar. E o que é mais importante? Orientar os pais. Antecipa. Chegou perto do coleguinha, você já vai atrás. Porque quem bate fica péssimo, mas quem recebe o tapa também, a mãe fica desconsolada. E aí é uma questão importante, porque eu falo, mamães, papais, vocês têm a oportunidade de estar junto. Quando entra para a escola formal, você deixa o bebê lá e sai. A criança, oi amor, pode? Ah, que coisa sem graça. Tô encerrando. Acompanha, eles fazem isso mesmo. É muito bom. Então, só para a gente encerrar, porque agora é nosso intervalo, que nós possamos buscar desenvolver esse trabalho com muita consciência espiritual. Ele, na verdade, ele tem um alcance muito grande, porque a gente não trabalha com o bebê de 6 meses, de 5 meses, de 1 ano. A gente está trabalhando com o espírito. E podem ter absoluta certeza de que tudo que eu falei para as meninas, que nós cantamos, que nós fizemos, está gravado no arquivo mental e espiritual delas. E elas vão lembrar disso sim. E quando a gente não sabe, de que forma também não. Mas isso vai estar impregnado no coração e com certeza, não só das meninas, mas das mamães também. Porque é um trabalho conjunto, é um trabalho interativo, que nós temos que ter muito amor, né? E assim, material é de menos, a gente tenta arrumar, isso não é o mais importante. O mais importante é você ter consciência de que você está trabalhando com o ser espiritual. Vocês percebem que eu não falo muito com as mães, eu falo com os bebês. Eu estou falando com os bebês, a aula é para eles. Não é a mamãe que tem que ser a protagonista, é a criança, né? Então tudo é feito com eles, pergunto se eles gostaram. Porque o bebê ele não entende do jeito que a gente fala, mas eles já começam a entender e é um respeito à criança. Pode não gostar, pode não querer. Por exemplo, a Clara começou a bolinha, ela já no meio para o final, ela estava com sono e o bebê é assim mesmo, honesto e verdadeiro. E ela começou a chorar, pronta, na hora. É um sinal até, a gente tem tempo de aula, de 30, 40 minutos, até 1 hora no máximo.